Galera, é o seguinte, hoje eu passei por uma das experiências mais legais da minha vida. Pode parecer muito bobo, pode parecer muito simples, mas pra mim foi uma das experiências mais legais da minha vida. Eu passei por um processo de desbloqueio absurdo no que se diz respeito a gravar vídeos. Você me ouvindo aqui agora, você pode não ter noção, mas há 10 minutos atrás, aproximadamente, eu estava extremamente bloqueado no que se diz respeito a gravar vídeos. Eu tinha pelo menos três bloqueios na minha mente. O primeiro deles era uma voz me dizendo assim: Olha, você não. Vou reformular. Era o seguinte: é como se no momento da minha fala eu me colocasse como telespectador. E no momento que eu estivesse falando, eu já me colocava naquele ambiente de enxergar eu me ouvindo. E o momento que eu estivesse já falando, eu já iria me julgando automaticamente, o que prejudicava a minha fala. Olha que louco isso. Que louco isso. E era esse um problema que eu passava. O segundo problema que eu enfrentava era de autoimagem. Não sei se está certo esse termo, tá? Mas o fato de eu me olhar na imagem e não me reconhecer, ou ficar com vergonha, ou já me julgar. Mas os dois, você percebe que é julgamento? O primeiro é o julgamento mesmo, que eu estou me julgando a minha fala. E o outro é julgamento de me auto-julgar, certo? E o terceiro é uma cadência nas ideias, nas informações. Eu acho que muito por conta do primeiro problema. Mas algo dentro de mim, uma voz me dizia que se eu fizesse o primeiro, se eu passasse por um processo de desbloqueio daquilo, eu assumiria uma nova personalidade instantaneamente. Algo me dizia isso e eu meio que alimentei essa ideia na minha cabeça por muito tempo. Eu dizia comigo, a partir do momento que eu fizer o primeiro ou o segundo, eu já vou me desbloquear de um nível absurdo e eu já vou conseguir gravar vídeos como um profissional. Como você tá vendo aqui agora. Você pode estar assistindo esse vídeo agora e falar assim: caraca, esse cara nunca teve problema de gravar vídeos. Mas sim, eu tinha um problema real. Eu fiquei 15 anos sem gravar vídeo. Muito por crenças limitantes. Crença limitante. Eu tinha uma crença limitante que eu não conseguia, ficava por isso mesmo. E deixava essas ideias se crescerem dentro de mim e eu não gravava vídeo. E o fato de não gravar vídeo ferrou com a minha vida. O fato de não gravar vídeos ou de não produzir conteúdo ferrou com a minha vida. Ferrou com a minha vida. Por quê? Porque eu poderia estar vivendo outra realidade se eu tivesse começado a gravar vídeo lá no passado. Tem várias coisas que me impediram disso, eu acho que não cabe agora no momento falar de tudo que me bloqueou para gravar vídeos, mas julgamentos, ah, enfim, perfeccionismo, muito perfeccionismo, que eu tenho uma visão do que é bom, do que seria o ideal e eu fiquei muito nisso, de me comparar com os outros, de sempre olhar o palco da outra pessoa e comparar os meus bastidores com o palco da pessoa, sabe? Não sei se você já ouviu falar dessa frase, mas comparar o meu bastidor com o palco da pessoa e aí vendo uma desproporção e aí não me sentindo capaz o suficiente. Tinha um momento que eu pensava também sobre a produção de conteúdo que eu teria que saber demais, ser tipo um guru, um cara super inteligente. Eu sou inteligente, mas sabe, tipo assim, nunca eu achava que era o suficiente, que era o bastante o que eu sabia. Eu achava que precisava saber mais, saber mais. E, enfim, que eu tinha que ser aquele cara com grandes sacadas nos vídeos. Enfim, tudo isso foi me bloqueando para não gravar vídeo. Só que essa semana aconteceu uma situação muito engraçada, eu vou contar pra vocês. A gente foi. Agora a gente tá em Itanhaém, inclusive eu tô num ambiente bem tranquilo, bem gostoso. Tipo, numa paz, numa tranquilidade aqui agora. Que é. Eu tô em Itanhaém, que é a cidade da minha esposa. Minha esposa nasceu aqui. E eu conheci ela em 2018, através de um casal de amigos, que é prima dela, né? E aí eles nos apresentaram, eu vim pra cá, a gente começou a namorar, noivamos, casamos, fiquei aqui até 2023. 2024 eu fui para São Paulo, que é onde eu moro hoje, ou melhor, em Cotia. E a gente vem para Itanhaém para visitar os pais dela. A minha mãe estava aqui até
o início desse ano, mas ela voltou para Brasília, da onde eu sou. Eu sou de Brasília e ela voltou para Brasília. Enfim, então nós viemos para cá visitar os pais dela. E eles moram num prédio, né? Então esse horário de 10 horas, são aproximadamente 10h20 agora. É bem tranquilo aqui no prédio. Esse processo de desbloqueio que eu tô contando pra vocês aconteceu lá na piscina. Eu tava na piscina e tava bem bonito, assim, um ambiente bem legal. E, enfim. E, cara, o vídeo é muito louco. O vídeo é basicamente um processo de autocura. É doideira isso. É doideira isso. Eu começo com um semblante, com um jeito no vídeo, e depois eu vou mudando completamente o meu humor, e no final do vídeo eu tô curado, cara. Eu acho que é que eu implementei muito essa ideia na minha cabeça. Implementei essa ideia na minha cabeça. Se eu fizesse o primeiro, eu ia me desbloquear. Se eu fizesse o primeiro, eu ia me desbloquear. Eu acho que eu alimentei tanto essa ideia que quando foi na prática, aconteceu. Eu sou outra pessoa, eu tô com outra mentalidade na minha cabeça aqui agora. Pode parecer louco o que eu tô falando, você pode não acreditar. Mas enfrentar os seus medos, enfrentar o que te bloqueia, determinado a vencer e vencer ele, você é como se você tivesse matado ali o teu maior inimigo. Se ele não existe mais, você tá livre. Doideira, né? Tô compartilhando o que eu tô pensando com você. Mas enfim, vamos lá. E aí, voltando pra história, né? Então, nós viemos pra cá, pros pais da Babi, e aí nós visitamos também os tios da Babi. E os tios da Babi são maravilhosos, eles são super hospitaleiros. Falaram assim, não, vamos passa uma noite lá com a gente lá em casa. E a gente foi. E aí, o tio da Babi, ele é aquele cara que, sabe, aquele cara da era dos hardwares, dos softwares. Então, ele gosta muito desse negócio de placa, solda, um monte de componente. Enfim, ele gosta muito dessas coisas, de criar. Eu brinco que ele é o Tony Stark da Baixada Santista, que ele cria os negócios, umas parafernália lá. A Babi, eu soube que a Babi, quando era pequena, chamava ele de tecnopata, porque ele gostava muito de coisas de tecnologia e tudo mais. Enfim, e aí ele falou, não, vem conhecer meu laboratório aqui, as coisas que a gente está fazendo. Ele mostrou umas placas, uns projetos que ele está fazendo. E tinha muita coisa legal, assim, lá no laboratório dele, sabe? E uma das coisas legais que eu vi foi um helicóptero. Tinha um helicóptero lá. E quando eu vi esse helicóptero, eu achei o máximo. Achei muito legal esse helicóptero. Por quê? Porque era o sonho, era meu sonho de infância ter um helicóptero daquele. Porque eu já achava legal os carrinhos de controle remoto. Pô, já era um máximo o carrinho de controle remoto. Já era um máximo. E você ainda vê um bagulho voando, assim, você controlando o negócio que voa. Não sei se vocês é dessa época, do final dos anos 90 pro início de 2000. Isso era, tipo, era quem tem muita grana que tinha esses helicópteros, né? E aí eu vi esse helicóptero lá. E eu cheguei pra ele e perguntei assim, falei, Luiz, cara, esse helicóptero ainda funciona? Aí ele falou assim pra mim, nem deve funcionar mais esse helicóptero aí. Na verdade, ele nunca saiu daí. Tipo assim, aí eu falei, uai, como assim? Você nunca voou com ele? Você está dizendo que esse helicóptero nunca voou? Aí ele falou, não, nunca voou. Eu falei, mas por que você nunca voou com o helicóptero? Mó bonitão, né? Tá, tipo, novinho, tá intacto. Aí, tipo assim, aparentemente novo, né? Mas como ele é antigo, já deve estar com tudo ferrujado, principalmente aqui na Baixada Santista. Mas enfim, aí ele falou assim, não, nunca voou. Eu falei, mas por que você nunca voou com ele? Ele falou assim, não, porque eu tenho medo. Eu tinha medo. Aí ele mostrou um controle cheio de botão, cheio de não sei o que. Ele falou que tinha que ter curso pra poder voar com o negócio lá. Nem sei. Esse papo é isso mesmo. Mas ele, por medo, ele não voou com o helicóptero. Ou seja, eu pensei comigo, na hora, me deu uma tristeza. Me deu uma tristeza, me deu uma... Sabe, eu fiquei triste. Eu fiquei com empatia para aquele helicóptero, a mesma empatia que eu tivesse para um ser humano, sabe? E aí, quando eu vi o helicóptero, aí eu pensei assim, caramba, que triste isso. Aí ele até brincou, tá com dó do helicóptero, é? Aí eu meio que falei assim, porque é muito triste a gente ver que uma coisa foi criada para algo e ela não cumpriu o seu propósito. É como se a existência daquele helicóptero fosse em vão. Imagina, ele foi criado todo bonitinho, as peças todas desenvolvidas, funcionando bonitinho para voar. E ele nunca pôde voar. Por medo. Eu tinha medo de perder. Então, assim, eu fiquei com empatia. E aí eu fiz uma analogia interna comigo mesmo pra minha vida. Pra minha vida. Eu pensei assim, cara... Só um parênteses, tá? Porque, assim, gravar vídeos, eu sinto que tem muita intimidade com o meu propósito.
Sempre, tudo na minha vida, desde pequeno, me puxava pra isso. E eu não dei oportunidade pra eu gravar. Pra eu poder, sabe? Eu não vivi meu... Ou seja, eu me senti como aquele helicóptero que foi criado pra um objetivo e não estava, e não estava sendo usado, sabe? E aí, por conta daquilo, eu fiquei refletindo e tomei uma decisão. Eu falei, eu vou cumprir o meu propósito. Eu vou cumprir o meu propósito. Eu vim pra cá pra isso. E eu sinto que as minhas ideias, as coisas que eu penso, pode ajudar as pessoas em grande escala. Porque assim, modéstia à parte, eu já pude ajudar vários amigos meus, assim, mais próximos. Eles sentam, tipo, numa tarde, a gente começa a trocar ideia, o cara tá com um nível de mentalidade, eu ajudo ele a ter um outro nível de mentalidade, e aquilo abriu a visão dele para ele poder tomar novas decisões na vida dele. Eu já pude fazer isso com muitas pessoas, e eu pensei comigo, poxa, se eu posso fazer isso com uma pessoa, eu posso fazer isso em escala com várias pessoas. E eu também tive uma outra coisa na minha cabeça, tipo, eu não preciso ser... Uh, o maioral, o topzera naquilo. As minhas vivências, as minhas experiências, as coisas que eu vivi podem ajudar essa pessoa a desbloquear. Entendeu? É como se o que eu curasse em mim, eu pudesse curar em outras pessoas, entende? É como se a partir do momento que eu desbloqueio o meu caminho, outras pessoas também podem passar por esse mesmo caminho. Faz sentido? Então, por exemplo, igual eu tô aqui agora, eu desbloqueei a questão de gravar vídeos. E esse vídeo tem dois propósitos que eu defini aqui. O primeiro, compartilhar essa minha experiência com você. E o segundo, motivar você a gravar vídeo também. Motivar a você a gravar vídeo também, porque isso pode transformar a sua vida. Literalmente transformar a sua vida. Quantas pessoas não estão num estágio, ou melhor, numa situação parecida com a minha, elas são, eu posso fazer até uma analogia, como se elas fossem diamantes, joias preciosas escondidas. Ninguém sabe, ninguém sabe que ela existe. Um outro cara que eu vou ajudar é meu irmão, por exemplo. A partir do momento que eu tô passando por esse processo aqui agora, eu vou tentar, né, estruturar isso da melhor forma possível e passar isso pro meu irmão, porque ele passa a mesma coisa que eu. Ele é um cara extremamente inteligente, um cara que tá vivendo algo muito louco, tá passando por uma jornada muito louca, mas não documenta nada, não fala nada. Então a grande sacada aqui é documentar a sua vida, documentar o seu dia a dia, documentar os seus pensamentos, falar o que tá na sua cabeça, falar o que você sente, falar o que você viveu, compartilhar através da sua perspectiva de vida. Eu vivi dessa forma, tipo, não sei se tá certo ou se tá errado. Eu vivi isso, eu tô compartilhando com você o que eu vivi, o que eu passei. Fez sentido pra você? Se fez sentido pra você, você coloca em prática na sua vida. Acabou. Então é essa troca de informações. Ninguém mais precisa ser o guru, o expert, o cabulosão. Agora a gente tinha essa percepção um tempo atrás. Eu tinha essa percepção e isso me bloqueou, porque eu ficava me comparando. Então o ponto é, você não precisa ser um expert, ser o cabulosão. Você só pega e compartilha o que você está vivendo, a sua experiência, o que você viu, o que você deixou de ver, a sua perspectiva. Às vezes, enquanto você está falando, você vai ter uma sacada, você vai ter uma analogia no momento que você está falando e essa pessoa vai se conectar contigo. Ponto e acabou. Ponto e acabou. Você vai se tornar mais forte, você vai se sentir mais vivo, você vai poder ajudar outras pessoas. Imagina esse vídeo aqui agora. Eu sei que ele tem um poder de transformar a vida. Eu sei que esse vídeo tem o potencial de ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa, pelo menos, se não tomar uma decisão final, pelo menos botar uma sementinha na cabeça para ele poder pensar e refletir. Entendeu? Por quê? Não porque eu tô me gabando em relação a isso, é porque eu tenho essa, com base em tudo que eu vi, eu tenho essa percepção de que gravar vídeos, documentar os meus pensamentos pode ajudar outras pessoas. Isso é fato, isso é inegável. E você vai estar mais próximo da prosperidade, você vai estar em direção à prosperidade. Porque a prosperidade é escala, certo? Tem até uma frase que eu gosto muito, que eu não sei se eu já falei nesse vídeo, se eu já falei isso no começo, eu já não lembro mais, que a competência, o sucesso é o encontro da oportunidade com a competência. Se você tem competência, que eu sei que você tem competência, que você é uma pessoa competente, os vídeos vão te trazer oportunidades. E aí você automaticamente terá sucesso. A gente tem vários exemplos de pessoas assim, vários exemplos. Tipo, quantas pessoas não gravaram vídeos, tipo, que são milionárias. E, tipo, o Mr. Beast, por exemplo, ele é bilionário, cara. Porque gravou vídeo pra internet, tá ligado? Tipo, vários casos, tipo, o Flow, por exemplo, hoje tem
É tipo uma emissora de televisão, tem vários canais, um monte de coisa. Mano, isso aí eu não preciso nem falar. A Virgínia, tá ligado? Pessoas que começaram a gravar vídeos simples. Primeiro começa, depois evolui. Primeiro começa, depois evolui. Isso foi um outro post que viralizou um tempo pra trás, as pessoas mostrando o começo, né? O começo do Whindersson Nunes, o começo da Virgínia, o começo da Boca Rosa, o começo do Thiago Nigro. Os vídeos simples. E depois mostrou o depois. Primeiro você começa, depois você melhora. E faz todo sentido. Isso também abriu minha mente. Mas é isso. Eu acho que hoje foi um dia muito louco. Hoje é dia 8 de abril de 2025. Foi o dia do meu desbloqueio. O dia do meu basta. O dia que eu estou me revestindo de uma nova personalidade. O dia 1 da minha prosperidade. Fiquei muito tempo escondido. Fiquei muito tempo sem criar nada. Não é sem criar nada. Eu criava, mas eu não publicava, não mostrava. O que adianta? Você tem a melhor letra composta por você, mas se ela nunca foi cantada, tocada ou gravada e ouvida por pessoas. Nada adianta. Não adianta você ter pintado a Mona Lisa e ficar escondido. Não adianta nada. Elas têm que ser vistas, publicadas. Você tem que se promover. Abrir a boca. O fato de você abrir a boca para você falar o que está na tua cabeça pode transformar a vida de pessoas. Pode transformar a vida de pessoas. Tem pessoas precisando de você agora. Tem pessoas, a míngua lá, precisando de você agora. Se ela tivesse assistido um vídeo teu, essa pessoa não estaria passando por aquele problema. Então todo mundo tem que gravar vídeos, gravar conteúdo, documentar a sua jornada. Sem compromisso, sem amarra. E dane-se. Acredito, tenho certeza que esse é o meu primeiro vídeo publicado do YouTube. Então se você está assistindo isso, eu publiquei no YouTube. Coloquei algum título aqui que te chamou a atenção. E é isso. Eu poderia falar mais aqui, ficar mais horas falando, mas eu acredito que eu já consegui cumprir os 2 objetivos. Primeiro, contar no meu desbloqueio, e segundo, motivar você a gravar vídeos também. Beleza? É isso. Meu primeiro vídeo de muitos que virão. E eu quero que você esteja comigo nessa também. Tá, vou aproveitar para fazer um CTA também. Não sei ainda, não projetei, não bolei nada, mas se você gostou de mim, da minha forma de falar, se você quiser se conectar comigo, ouvir mais coisas que eu tenho para dizer, se eu te ajudei, dá um like nesse vídeo. Como é que o pessoal se fala? Se inscreve aí no canal. Comenta aqui, porque eu quero saber também o que você achou do que eu falei, se eu pude te ajudar de alguma forma. E é isso aí. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Você consegue, viu? Tenho certeza. Se eu conseguir, você consegue. Um cara bloqueado de 15 anos, você consegue. Fechou? Tamo junto.